entrar no nosso assunto aí. Você se organizou, né, Nelson, para fazer aquela apresentação? Isso. Então, a palavra é sua. Pode ficar à vontade. Como que vocês querem fazer? São só 5 parágrafos. Vocês querem ler esses parágrafos ou quer partir já para a discussão deles? Porque o anterior foi 10 parágrafos, né? Então foi muito grande. Esse aqui é muito pequeno, sabe? Se você considerar que tem necessidade de ler alguma coisa para melhor explicar, você fica à vontade. Mas se quiser ir direto nos temas, também beleza. Tá bom. Esse aí é mais curto mesmo. Ok. Todo mundo leu o capítulo? Todo mundo está com os capítulos? Então nós já podemos partir para os finalmente. Fica mais interessante. Eu vou precisar de ajuda de alguns termos aqui, porque por mais que eu tenha pesquisado, pode ficar um pouco nebuloso. Mas eu vou trazer o meu entendimento do capítulo. Bom, falamos nessa parte aqui, no primeiro aqui do 63, primeiro parágrafo, ele começa a trabalhar a ideia da seguinte maneira: os colonos assumiram o poder. E daí? O que fazer com esse poder? Eu tive uma experiência interessante que quando o PT assumiu a presidência, eu estava em Brasília e eu estava no meio lá daqueles quase 1 milhão de pessoas que estavam lá quando Lula foi assumir a presidência. Inclusive, eu fui uma das únicas pessoas que viu o tombo do Lula caído do carro presidencial e ninguém viu. Eu vi. Eu até tirei foto, mas eles roubaram a minha máquina num posto de gasolina. Mas interessante, o que eu achei interessante foi as pessoas que viram o presidente, que viram o PT assumir o poder. Você tinha um partido dos trabalhadores que não tinha 1 milhão de filiados, que assumia a presidência da República e que não tinha uma quantidade de pessoas para assumir o primeiro escalão do governo. Mas você tinha um povo ávido de mudanças que, a partir do segundo dia, o Brasil já ia mudar, todo mundo já ia ter um salário de 200 milhões por mês, todo mundo já ia ter casa, já ia ter carro, já ia ter não sei o quê, e as pessoas acreditavam vivamente naquilo, você percebia. Eu vi um ônibus que veio do Rio Grande do Sul com 60 pessoas, velhinhos de acima de 60 anos, que eles acreditavam que era a Canaã prometida ao Brasil. E eu conversava com as pessoas, falava assim, gente, presta atenção, nós temos um país que teve tantos anos de uma política, não se muda desse jeito. Amanhã, só de terceiro escalão, o PT tem de ter 1 milhão de pessoas de segundo escalão, que é os cargos de direção de que você teria de ter do governo. O PT não tinha 1 milhão de pessoas no seu quadro diretório. Isso é o que acontece quando você faz uma revolução. O povo está correndo atrás dessa liberdade. Nós derrubamos a estrutura. E agora? O que eu vou fazer com essa liberdade? A partir de amanhã todo mundo vai ser rico, a vida vai ser uma beleza, porque você ainda não teve a experiência de ser livre. Você não tem uma sociedade organizada. E falando de maneira muito crítica, ele começa a observar esse momento interessante dos colonos. Eles não sabiam se organizar ainda. Eles não tiveram aquele período de se autoavaliar
do que era necessário dentro de um grupo social, quais eram os dirigentes, como que ia funcionar essa direção. E eu acredito que, principalmente na Argélia daquela época, como que seria essa dificuldade, porque as pessoas não tinham o básico, elas não saberiam se organizar para se ter o básico. E você quebrou uma organização que era escravocrata, mas havia uma organização. E agora você ficou solto. Nós experimentamos isso na época da escravidão, quando a princesa Isabel assinou lá aquela lei lá e falou, agora vocês estão livres. E daí? Você é livre. Mas quais são as estruturas para você ter essa liberdade? Aí saímos nós todos lá que estavam na escravidão, saiu para a rua. Opa, sou livre. Só que ninguém te aceita. Você não tem trabalho, você não tem dinheiro, você não tem estrutura, você não tem saúde, você não tem conhecimento, você não tem organização, você não confia no outro. Então você não tem sociedade. Esse primeiro parágrafo foi essa apresentação desse processo. Você assume uma postura de independência, mas quem que é independente? Você é dependente porque você não tem estrutura. Você ainda não como ele fala ali, você ainda não elaborou as questões para afirmar os seus valores. A sociedade ainda não se fundiu, a sua cultura foi derrubada. Você não tem um caminho ainda para seguir. É um momento muito conturbado. E depois você tem, no segundo parágrafo, você já tem uma outra situação, que é uma situação seguinte. O país tem uma independência, mas não tem uma política ainda. Ele não está organizado. Foi uma época muito conturbada que se definia duas grandes forças do lado de fora, que é o comunismo e a outra o capitalismo, com esses dois grandes gigantes que seriam a União Soviética e os Estados Unidos, com duas formas de governos que eram totalmente separadas uma da outra. Uma onde que o valor dinheiro era mais importante e a política toda era em cima disso. Então, ela não via, ela defendia o seu, né? Igual aos Estados Unidos, ela defende a sua cultura, mas ela destrói tudo que tem do outro lado. E a outra, de outra maneira, que trazia uma nova maneira de ser, que também era diferente, também que te trazia uma cartilha, mas que também não respeitava a sua cultura. E nesse processo, eles não te perguntavam, a Fanon coloca uma proposta muito interessante aqui, que ela fala que esse país subdesenvolvido, ele ficava numa proposta da seguinte maneira, porque ele não tinha condição de falar que ia ser de um jeito ou de outro. A melhor proposta que ele tinha é ser neutro nesse processo. Como ele não é um país, ele precisa de ajuda de fora, e essa ajuda de fora, esse pacote que vinha de fora, ele não era um pacote que vinha de ajuda, mas ele vinha para tirar o que era de bom do seu espaço de maneira bélica, do seu espaço de maneira estratégica, do seu espaço de maneira de tirar suas riquezas, e muitas vezes, e nós vemos até hoje, essa maneira de tirar suas riquezas era profundamente violenta, mas era uma violência ideológica. E os nossos líderes, ele quase sempre ele se vendia a esses dois lados, mas
não era um processo, não era um processo de defender a sua cultura, mas de receber a cultura do outro sem saber o que estava sendo influenciado dentro do seu próprio meio. E se a gente perceber bem, ele fala sobre a questão de que se realmente os países industrializados quisessem realmente ajudar os países em subdesenvolvimento, era coisa mínima. Os engenheiros, o que tinha de financeiro poderia ajudar de maneira a vida dos países subdesenvolvidos em mais de 60%, em poucos anos. Isso nós temos consciência disso. Né? Por quê? O que nós vemos de investimento na indústria bélica americana é coisa absurda. O que ele investiu em armas para destruir o Afeganistão é coisa estrondosa. Se aquele dinheiro fosse investido para a educação e industrialização do Afeganistão, do Iraque, ou de qualquer outro país, deixava eles em ponto de um país de primeiro mundo. Mas não há esse interesse. Há um interesse na exploração das riquezas. Só que as pessoas de domínio, as pessoas que estão no domínio, eles não têm essa preocupação. E o povo, ele abraça essa cultura de fora como se ela fosse uma coisa endeusada. Ele fala uma coisa aqui interessante, ele chama... Ele coloca aqui a questão da França, como a França explorava o povo africano. A gente vê o interessante. Eu vi um filme há pouco falando da França com essa questão mercantilista, com a questão dos africanos. Que a França, mesmo a França e a Inglaterra, mesmo depois que ela sai da África, ela amarrou os países africanos em quase tudo. Amarrou na questão econômica, na questão de alfandegária, na questão das legislações, tudo no afã de estar ajudando. E quase sempre, no afã nessa primeira ajuda que eles tentam ajudar, ela quase sempre custa muito cara. E se nós percebemos, hoje o Brasil ele também paga por isso. A ajuda que os Estados Unidos finge dar ao Brasil com a compra dos nossos manufaturados, ela é muito cara porque ela acaba com a nossa cultura. Eu estava até vendo uma reportagem há pouco do que vem nesse pacote. Os filmes que nós assistimos, coisas... o restoi das máquinas deles que vêm para cá, eles nos dão muito mais prejuízos do que o que sai daqui de manufaturado para lá, o que sai de matéria-prima para lá. E nós não questionamos. O que vem embrulhado da cultura deles para nós é bem mais caro do que vai daqui da nossa matéria-prima para lá. E Fanon constantemente ele nos chama a atenção sobre essa questão. Porque ele fala o seguinte, você recebe a ajuda, mas será que você pode sair qualquer hora? Ele até coloca no texto, ele fala o seguinte, ele traz lá no texto, portanto, quando surge a oportunidade, eles se desobrigam. Aí surge a pergunta, mas podem fazê-lo realmente? É uma questão muito forte, porque esse pode fazê-lo realmente, porque eles, todos os países subdesenvolvidos, eles se sentem totalmente amarrados nessas questões econômicas e até mesmo políticas a esses grandes países. E aí, no terceiro parágrafo, aí é que fica a crítica deles sobre a questão do neutralismo se torna mais forte. Por quê? Ele coloca justamente essa questão ideológica que nós a compramos sem fazer esse questionamento. Ele coloca o seguinte,
O neutralismo produz o cidadão do terceiro mundo um estado de espírito que se traduz na vida corrente por uma intrepidez e um orgulho hierárquico que assemelha ao estranhamento. Hoje a gente percebe sobre a cultura que nós temos. Certa vez foi até interessante, um dia eu estava no café onde eu trabalho e eu estava vendo um senhor da limpeza lá e tudo que a gente falava com ele, falava assim: ah, mas nos Estados Unidos é assim. Ah, mas na China, no Japão é assim. Ah, eu parei e falei com ele assim: mas você já foi lá na China? Você foi no Japão? Não, mas você já foi nos Estados Unidos? Você está falando aí que foi não sei o que lá é assim, que lá é assado. Mas o que é? Você defende a cultura do outro como se fosse uma religião e sem sequer você conhecer. E às vezes até aquelas pessoas que têm uma determinada cultura, que tem quer dizer, uma cultura não, que tem uma determinada formação, ela investe de uma defesa de um outro país, de uma cultura europeia, uma cultura americana, sem sequer saber o que é a vida deles lá. Porque nós fomos educados assim. É a raiz que nós temos dessas consolidações sociais que nós estamos inseridos. Dado esse neutralismo, essa ideia de terceiro mundo que nós já vemos cultivando há diversos tempos. Nós esquecemos a nossa cultura. Eu estava ouvindo um texto do Suassuna agora há pouco, antes da gente começar, e a gente percebe Suassuna, até mesmo na linguagem, ele lutar por essa defesa. Nós, ao invés de fazer... E eu estava analisando da seguinte maneira: nós não trabalhamos em casa, a gente faz home office. Hoje eu fui conversar com uma colega e falei assim: eu estou trabalhando na minha casa. Ela pegou e falou assim: ah, você está em home office, né? Então, quer dizer, ela não entendeu que eu estava trabalhando em casa, mas ela precisava de falar que eu estava em home office. E a gente vai introjectando essas culturas sem sequer saber. Então, quer dizer, Fanon já falava isso naquela época e hoje funciona do mesmo jeito. No terceiro parágrafo, ele já traz, ele começa, onde ele vai falar dessa... Deixa eu pegar aqui. Ele fala o seguinte: essa cultura nos é introjetada de tal maneira que as pessoas externas ficam se estranham. Eles acham tão estranho a gente endeusar as coisas de fora com tanta riqueza que nós temos aqui. E Fanon observa isso lá, que essa ideologia que nós vamos abraçando, ela vai nos descaracterizando de tal maneira que a gente vai perdendo a nossa identidade. E o interessante é que você fica naquele meio termo, porque você não conhece a cultura do outro e despercebe a sua própria cultura. Esse estranhamento que é mais interessante. Se você perceber como que nós nos colocamos diante... Por isso a diferença até mesmo das nossas posturas políticas. Você não consegue verificar se aquele companheiro é bom para a sociedade. Você percebe se ele é bom para você, para sua família ou para alguma coisa. Você não consegue ter a visão social ou a visão de grupo. Por causa realmente dessas questões que nós abraçamos e nos esquecemos de nós. Nos esquecemos do conjunto e lidamos só com a nossa individualidade. E ele fala interessante, porque, ao mesmo tempo, ele fala que esses nossos dirigentes, eles vivem mais
propaganda, né? São aqueles que eles viajam muito, os nossos alunos são alunos que também fazem muitas viagens, e ao mesmo tempo que você, nessa época, e o interessante é que eu achei esse texto muito do nosso tempo, muito temporal, porque você percebe o que ele está falando ali acontecendo no nosso dia a dia. Porque nós temos um país caindo aos pedaços, mas falamos bem dos nossos dirigentes. Que os nossos dirigentes ficam constantemente tirando fotos como se estivesse tudo bem, mas nós não conseguimos fazer uma análise da nossa realidade. Era a mesma coisa que acontece, que Fanon faz nesse terceiro parágrafo, né? Terceiro para o quarto parágrafo, e ao mesmo tempo passa a visão de um país que está vivendo, o dirigente passa a visão de um país que está vivendo como se fosse um mar de rosa, e as pessoas mal são letradas, as pessoas passam fome. Esse quarto parágrafo ele é bastante enigmático por causa dessas questões. Ele constantemente observa essa posição de que você compra uma visão de fora que não é sua realidade. E é interessante, até mesmo nas discussões. Eu tenho um curso, o meu primeiro curso é administração. E no curso de administração, toda matéria que você trabalha, ela vem de fora. Você trabalha sobre reengenharia, você trabalha as ferramentas de produção, de reaproveitamento, mas você não vê nada que é aproveitado no seu meio. E aqui ele fala uma coisa interessante. O companheiro vai lá e pega a ideia de sindicalismo e tenta implantar uma ideia de sindicalismo aqui, de uma coisa de ideias de 2 anos, uma ideia que o companheiro lá na Alemanha gastou 50 anos para ele conquistar. E você pega aquilo como se fosse uma coisa de ontem. E constantemente você vê isso. Essas ferramentas de administração é toda uma estrutura partindo do menor por maior, de um estudo bem elaborado, aplicado em pessoas que têm um determinado tipo de cultura, mas você importa isso para dentro da sua empresa, para dentro do seu grupo, às vezes um grupo muito pequenininho, como se fosse uma coisa que fosse revolucionar, e às vezes você destrói a empresa por causa disso. Eu lembro uma experiência interessante que como estudante, nós fomos numa fábrica e a fábrica produzia tantos não sei o quê. E os estudantes que foram lá estudar começaram a pôr defeito no senhor lá por causa do jeito que ele produzia, que ele tinha de produzir daquele jeito, porque os professores falavam que tinha que ser desse jeito. Aí eu peguei e perguntei ao professor, essa empresa tem 45 anos que existe, passou tantas gerações, será que ele está fazendo tudo errado? Mas pela reengenharia, pela ferramenta de não sei o quê, para não sei o quê, falei assim, mas isso é aplicado em cima de pessoas que têm determinada cultura, que têm determinado conhecimento, e nós importamos uma coisa que tem 50, 500 anos já, e trazemos para esse país em subdesenvolvimento como se fosse uma cultura que nasceu ali. Como se fosse tijolinhos, você vai colocando com tijolinho. E ele trabalha essa ideia aqui. Ele até coloca aqui, ele tem uma frase muito interessante, que ele pega o seguinte: os dirigentes dos países subdesenvolvidos, os estudantes dos países subdesenvolvidos, são clientes dourados para as companhias aéreas. Responsáveis africanos, asiáticos, têm possibilidade no mesmo mês de seguir um curso sobre planificação socialista em Moscou
e sobre os benefícios da economia liberal em Londres ou na Universidade de Colômbia. Os sindicalistas africanos, por sua parte, progridem em um ritmo acelerado. Mal chegam a ocupar os postos de organismos de direção e decidem cumprir-se em centrais autônomas. Não têm 50 anos de prática socialista passados no quadro de um país industrializado, mas já sabem que o socialismo apolítico é um disparate. Quer dizer, você trabalha uma ideia que eles gastaram anos lá e compra ela sem mastigar, sem engolir, sem processar aquela questão. No 5º parágrafo, aí ele vai voltar aos confrontos. E aí eu acho a parte mais interessante, porque ele vai colocar o seguinte: essas transformações todas, esqueceu que os colonos, eles não tinham base para isso. Por quê? Quando eles assumem esse processo de liberdade, a educação deles, isso é o meu modo de ver, foi cunhada basicamente num processo de violência que eles aprenderam com os colonizadores. O processo de educação deles foi um processo do que o que eles precisavam, eles teriam de tomar à força. Eles não conseguiam ainda construir essa realidade. E o interessante que ele vai trazer para nós que toda a realidade dos países subdesenvolvidos, principalmente os chineses e os asiáticos, eles foram construídos basicamente assim. E o que nós temos de visão de herói é em cima disso. Os heróis desses países que tomaram a independência quase sempre é um general, é um capitão. E como que foi construído isso? Ele foi construído a partir da tomada, da morte do outro, da eliminação. Então você não aprendeu a construir. Então, quer dizer, e aí a gente volta lá no 1º parágrafo, onde que ele fala que você precisava daquele cadinho social, né? Onde que você precisava de construir as relações para construir um grupo social, construir uma sociedade e construir um país em volta disso. Até então, o que você tinha, esses revolucionários, qual que era a ideia que eles nutriam? Sem falar que, principalmente na Argélia, a maioria dos revolucionários, eles eram basicamente os refugiados, né? Aqueles que foram arregimentados, eles já tinham uma história de violência, eles já eram contra o sistema. Então, basicamente, a ideia era matar o colonizador. Não se tinha uma ideia diferente. Então, o que ele vem nos trazer aqui no quinto e no 6º parágrafo é essa ideia. Tanto que ele nos traz aqui que todo o argumento que eles tinham era o argumento da força. Eles não tinham aquele ser que pensava a liberdade, pensava os núcleos de maneira mais organizada. Foi isso que eu consegui captar aqui. E aí ele traz que ele até traz uma onde que o Sartre faz uma intervenção aqui sobre a questão de que o colonizador trabalhava em cima da ideia de eliminação dos indígenas, que eram donos da terra, com os colonos. E essa mesma ideia era a ideia que o colono também trabalhava na relação com o colonizador. Ou seja, quem transmitiu a mesma ideia
foi o próprio colonizador que passou a tática, né, a estratégia de como que seria a dominação. Essa foi basicamente o que eu consegui pegar do que ele tentou passar para mim aqui. Querem fazer alguma intervenção? Muito bem. Vamos concluir então, Nelson? Isso. Vamos. Eu tenho 1 milhão de coisas para dizer, mas não é possível. Eu estou achando muito curioso que assim, a maneira como você entendeu o texto, um monte de pontos, assim, você foi muito generoso com o Fanon, sabe? Eu entendi esse texto aí de um jeito, um monte de coisa muito diferente, assim, mas isso é legal, eu achei interessantíssimo o que você fez. Mas vamos abrir aí para a Thaís, o Carlos, o Alan. Se quiser dizer algo, fique à vontade. Hoje eu vou falar, então. Esses dias eu estava mais quietinha. Eu entendi dessa parte desse texto que Fanon faz uma crítica à esquerda francesa, né? O que ele faz? A partir da Guerra Fria, dessa polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele entende que quem fica do lado dos Estados Unidos, parte dessa polarização e vai para o lado dos Estados Unidos, causa meio que uma perda da autodeterminação, né, dos povos ali. Então, ele entende que o lado socialista vai trazer mais... aliás, se partir para o lado dos Estados Unidos, causa essa perda da autodeterminação e causa também um novo colonialismo, digamos assim, um neocolonialismo, né? Então, ele entende que acaba sendo meio que imprescindível ir para o lado socialista, né? E ele critica, e ele continua essa crítica aí na esquerda francesa, justamente ele se decepciona, né? Por conta da falta também de posições progressivas, que nem no trecho aqui também que eu peguei, na página 63, é justamente na parte que ele fala do neutralismo aqui. O neutralismo, essa criação da Guerra Fria, se permite aos países subdesenvolvidos receber auxílio econômico das duas partes, não permite, de fato, a nenhuma dessas partes ajudar como seria necessário às nações subdesenvolvidas. Essas somas, literalmente astronômicas, investidas nas pesquisas militares, e esses engenheiros transformados em técnicos da guerra nuclear, poderiam, em 15 anos, aumentar em 60% o nível de vida dos países subdesenvolvidos. Então, ele faz justamente essa crítica, né, da falta de um posicionamento progressista da esquerda francesa. E aí ele vem, mais uma vez, criticar também o posicionamento dos intelectuais franceses que não apoiam concretamente a ação revolucionária em si, né? Que ficam ali em cima do muro e acham que essa opção dos colonizados em partir para a praxe revolucionária é uma questão ética e não provém da imposição objetiva da condição deles, né? E ele vem e critica isso também, porque, segundo Fanon, ele entende que o correto seria essa esquerda francesa dar um total apoio a esse movimento, né? Para ele, a luta de libertação deveria ter o apoio total dessa esquerda. E aí acontece que, com o avanço dessa luta, dos movimentos de libertação, e com isso vai aumentando também as ações violentas, tudo, essa aliança, que até então já estava meio decadente entre a burguesia ali francesa, né,
a esquerda francesa e os colonizadores, os colonizados mesmo, ela vem a rachar de vez. E é justamente nesse momento que há uma intensificação, né, da Guerra da Libertação e que os colonizados enxerga novamente que não tem outro jeito a não ser a luta pela força, entendeu? Lidar com a força. Deixa eu ver o que mais que eu peguei aqui. Essa quebra da aliança que eu falei, também eu grifei uma parte do texto aqui, ó. Ele fala, né, na página 65. Durante a fase insurrecional, cada colono raciocina a partir de uma aritmética precisa. Essa lógica não espanta os outros colonos, mas é importante dizer que também não espanta os colonizados. E, desde logo, a afirmação do princípio, ou eles ou nós, não constitui um paradoxo, uma vez que o colonialismo, como vimos, é justamente a organização de um mundo maniqueísta, de um mundo compartimentado. Eles voltam meio que lá até para o nosso início das nossas discussões, né? O mundo maniqueísta, o mundo compartimentado, ou seja, o opressor e o oprimido, entendeu? E eu não tenho escolha, é uma imposição, é desse jeito que eu tenho que fazer, que eu tenho que lutar para poder me libertar. Basicamente isso que eu consegui. Mas você não acha que essa opção, quando ele coloca sobre o maniqueísmo, e ele está falando sobre essa formação que os colonizadores fizeram dos colonos, não? Então, dessa formação que ele coloca, que eu entendi dessa formação maniqueísta até lá atrás, foi justamente dessa visão dualista que ele tem da situação, entre o opressor e o oprimido, entendeu? Do lado, porque o colono é visto como o pó da terra, né? O nada, é desumanizado, ele não tem vontade, ele não tem subjetividade nenhuma, é retirado isso dele, né? E enquanto o colono está lá em cima, entendeu? É dessa forma que eu vejo esse mundo maniqueísta, né, compartimentado. E eles voltam a isso no texto, ele volta a isso no texto. A gente vem caminhando, né? Ele tenta, de uma forma, agir, vamos lá, politicamente. Ele tenta agir politicamente na hora que eles tentam fazer essa aliança ali com a burguesia, com os intelectuais, como eles chamam. Mas o que acontece? Eles não conseguem ir adiante, porque para essa esquerda a teoria na prática é outra, né? Na hora que começa a ter as ações mesmo revolucionárias, que a violência começa a vir para a parte deles ali, do tipo, vocês podem amar o seu circo, mas no meu terreno não, entendeu? Aí a conversa muda, e eles tiram saem de cena. Foi o que eu consegui aprender depois. Eu vou pegar a deixa da Thaís aí, né? Dessa questão dessa esquerda aí. Vou um pouco ao encontro do que a Thaís está colocando, essa questão da esquerda francesa, até mesmo porque ela é francesa, né? Tem esse detalhe, né? Ela, num determinado momento, esse confronto entre o colonizado e essa esquerda que representa, né, a Europa, a França, esse embate de fato ia ocorrer, porque em determinado momento essa esquerda francesa ela vai sentir que ela está também perdendo espaço, porque na verdade a gente está falando de um jogo de poder, né? Todo mundo ali quer o seu quinhão ali dentro da Argélia, aqui na América, enfim. Mesmo que tenha um aspecto progressista aí colocado, não se deixa de ser uma representação europeia. Isso é fundamental. Não deixa. É uma coisa assim, muito interessante de observar. Uma outra coisa que eu achei bem legal nesse texto, que trabalha um pouco com memória histórica, eu vou ler um trechinho aqui para me fazer entender. Eu achei muito interessante. Ele diz assim aqui: o regime colonial
legitima-se pela força e em nenhum instante procura usar de astúcia com essa natureza das coisas. Cada estátua, eu vou tentar achar a pronúncia aqui, tá? Friedherb ou Leontei de Bourbon ou do sargento Blandian, todos esses conquistadores empoderados no solo colonial significam apenas uma coisa: estamos aqui à força de baionetas. Então, parece que a gente vê aqui um simbolismo mesmo, né? Simbolismo da força ali, né? Uma memória histórica que não se apaga, está ali presente. Como se tivesse, olha, tá vendo aquele sujeito? Tá vendo aquela representação? Porque eu fui buscar esses nomes aí, todos eles são coronel, general, marechal, Isso. Todos foram sanguinários mesmo, né? São os verdadeiros sanguinários. É a demonstração da imposição da força militar ali, né? Uhum. Que demonstra mais a opressão em cima deles. Por isso que ele fala lá embaixo, ele mesmo fala, empoleirado em solo colonial e sacrificam apenas as suas coisas, estamos aqui, a força de baionetas. Sim, então, essa representação simbólica é muito forte, né? Uhum. É muito forte e constrói, né, um imaginário, né? Constrói um imaginário social, quer queira, quer não, né? Haja visto a estátua dos bandeirantes aqui, né? Com a construção, sabe, dessa cidade grande, né? Uma cidade desbravadora, mas traz também no interior, né, dessas coisas todas, isso que o Nelson colocou, né? Essa coisa sangrenta, essa coisa de caça indígena, essa coisa toda, que também representa isso naquele simbolismo ali, naquela arquitetura, naquele monumento. Não é só a questão de progresso, né? Há outras visões que precisam ser colocadas. E eu achei interessante trazer essa questão, porque esse simbolismo representa essa força, esse maniqueísmo, né, que está posto ali como simbolismo, né, pujante ali, as pessoas olham e falam, olha... Então, essa foi uma questão que eu achei legal. Uma outra coisa que me chamou a atenção, no começo, que o Nelson estava, né, relatando aí as leituras dele, que me chamou muito a atenção, que ele falou muito dessa coisa da cultura do outro, né, de se absorver a cultura do outro e praticamente negar a sua própria cultura. Nesse momento que o Nelson colocou essa questão, me fez lembrar um outro livro, né, o Pele Negra e Máscaras Brancas, que tem uma passagem em que o Fanon fala que um adolescente, ele sai da Martinica e o sonho dele é ir para a França. Como todos ali, o símbolo, a cultura é a França. Então, eles querem ir para a França. E o sujeito vai para a França e quando ele retorna, né, o Fanon diz que é o seguinte, o sujeito quando retorna parece um deus. Parece um deus. Ele esquece do patuá, do crioulo, ele já fala com o sotaque mais afrancesado, a roupa é diferente. Diz que as pessoas, quando encontram esse sujeito descendo do navio ali no porto, algumas pessoas nem reconhecem mais esse sujeito. E assim, alguns até criticam, mas na verdade, muitos ali o têm como exemplo. Então, é interessante ver essa relação que foi colocada nessa questão da cultura, porque dá para fazer esse diálogo, né, com os dois livros aí que o Fanon aí produziu. Achei muito, muito interessante. Sim, e você está falando de fazer esse diálogo, teve o outro livro que, inclusive, o professor César nos indicou da outra vez, que é o Por uma Revolução Africana. E Por uma Revolução Africana também tem um texto que o Fanon faz, que é uma carta aos franceses que estavam deixando a Argélia justamente nesse período, entendeu? E que ele explana bem a decepção dele em relação a isso, em relação a, tipo, tá deixando o país para abrir mão, para poder ir para outros e privilegiar outras situações. Bem isso. Sim. É muito interessante toda essa... Então, essas discussões, ela levanta todas
todas essas ideias, né, todos esses conceitos aí que tem por trás de tudo isso que a gente está debatendo aí, é bem interessante. Eu não tenho muito o que afirmar, acho que eu tenho mais o que provocar, assim, trazer umas questões. E eu fiquei curioso para saber o porquê que o Nelson foi gentil com o Fanon. Eu acho que o César falou isso, né? Eu fiquei até gentil com o Fanon. Depois eu queria que o César dissesse por que ele foi gentil. Mas, enfim, eu não vou falar muito, só vou levantar umas questões que me chamaram a atenção aqui. E aí passo para o César depois, o César põe a bola no chão, assim, toda a discussão no chão. Eu acho que ele tem esse poder, essa capacidade bem melhor do que eu. O Nelson começou com uma questão que é interessante, que é importante. É pensar nos desafios de se estar no poder. Inclusive, quando ele foi fazer o relato dele, de ir lá para Brasília, acompanhar o processo de ascensão do PT, ele trouxe isso. O que estava em questão era isso, né? Os desafios de se estar no poder. Eu acho que essa é uma questão interessante para pensar aqui esse texto também, né? E ok, vamos reagir, vamos fazer uso da violência, é legítimo fazer uso da violência enquanto luta, porque a violência se dá enquanto dominação também, então é o único processo que se desencadeia, né? Mas e aí, o que fazer depois, né? Não se há espaço para afirmar valores, o Fanon diz isso mesmo, o Nelson recuperou, né? Não se há espaço ainda para afirmar valores, o que fazer, né? E parece que a questão do neutralismo surge justamente aí, como um impasse da questão nacional. Acho que o Fanon põe isso muito em questão, né? A questão nacional. Ele, nesse trecho, apareceu a palavra emancipação, e aí eu já deixo uma deixa para o César, que eu tinha feito uma pergunta para ele no encontro passado, que era, Fanon não fala em revolução. Eu vi que, acho que o Carlos, ou mesmo a Thaís, fez uso da palavra revolução, mas eu não me lembro de ter lido isso no texto do Fanon. Ele fala em insurreição, sublevação, mas não em revolução. Eu lembro que até o César comentou algo do tipo, é uma passagem conceitual da revolução para a emancipação humana. Eu me lembro disso, né? Eu achei interessante porque o Fanon articula a noção de humanismo, né, ainda. Mas, enfim, eu queria muito que o César comentasse algo sobre isso, assim. Porque não há a palavra revolução, mas há praxis depois. Depois ele passa a falar de praxis, né? E o que seria isso, assim, como que o Fanon articulou essa praxis? Porque praxis é um conceito que tem uma história, né? Tem uma história, assim. Como que ele pegou a coisa, né? E, beleza. E aí, esse neutralismo é justamente essa tentativa de se preservar um mercantilismo infecto, ele usa a palavra, né? Quando você está no poder ali, e você precisa reger o país, né, e construir ali, ou enfim, ou reconstruir, você vai precisar desse suporte estrangeiro. Você não pode fazer o alinhamento automático, né? E ele comenta ali desse cenário de Guerra Fria, então você não pode fazer esse alinhamento total para se preservar um certo mercantilismo, uma certa possibilidade de negócio, né? Ele até comenta ali, ele fala que as grandes potências, o dinheiro que as grandes potências investem na corrida espacial, por exemplo, se elas revertessem para auxílio aos países subdesenvolvidos, ele traz um dado estatístico até, né? Resolveria 60%, melhoraria em 60% o nível de vida dos países subdesenvolvidos. Então, tem uma espécie de barganha, assim. Há essa necessidade de barganha, né, de barganhar alguma ajuda. Isso se dá a nível nacional, né? Mas essa questão nacional é meio paradoxal, né? E inclusive, parece um desafio hoje, assim, colocar a questão nacional. Parece que esse discurso não tem aderência, né? Falar em projeto nacional, parece que não tem aderência esse discurso, né? E parece até que é uma pauta, assim, secundarizada. E o próprio conceito de soberania nacional, a Thaís falou na autodeterminação dos povos, né? Essa própria questão da soberania nacional, ela é meio paradoxal, né? Porque eu acho que ela é uma pauta importante para as esquerdas, inclusive, né? Contra essa globalização do capital, e pensar o Estado-nação, ou pensar o Estado como um agente regulador do capital, enfim, né? Um foco possível de contraponto, né, de regulação. Mas, por exemplo, quando a gente fala em receber recursos para a Amazônia, e os países da Europa sempre se voluntariam a fazer isso, né, por interesses econômicos, claro,
a gente vê também o presidente de direita, de extrema direita, aliás, articular a noção de soberania nacional para recusar isso, né? Por isso que eu falo que é paradoxal, né? É uma coisa meio paradoxal. Mas, enfim, acho que eu falei demais sobre. E uma outra questão, só eu passo a bola, até César, é esse ou eles ou nós. E parece que não... Estão me ouvindo? Acho que travou um pouquinho, né? Beleza. Esse lance do ou eles ou nós, parece que é uma decisão que precisa ser tomada em algum momento do processo de libertação nacional. Esse ou eles ou nós. Quando nós votamos no texto do Fanon, nós quase elegemos o texto do Mbembe, a necropolítica, que é a política de morte, né? De descartar vidas. Parece que algumas vidas são descartáveis. Para a produção capitalista, algumas vidas são descartáveis, né? Ele fala em produção de corpos matáveis. E a gente aponta isso sempre como um artifício dos adversários, do capital, do neoliberalismo. Mas parece que, num certo momento do processo de libertação, a gente precisa fazer essa escolha também. Ou eles ou nós. Porque, afinal, é um processo violento, né? Parece que também há uma necropolítica a nível de resistência, a nível de emancipação. Para se livrar daquela violência, né? É preciso decidir ou eles ou nós também. A dominação se dá por isso, né? Ou eles ou nós. Mas parece que a libertação passa um pouco por isso também. E é preciso ser feita essa escolha, né? Mas, enfim, não sei se eu me fiz entender. Acho que era isso, assim. Eu passo a bola para o César aí, para o César assentar a discussão. Não vou assentar nada. Assentar coisa nenhuma, não discutiu. Não, eu e acho mesmo, estou sendo bem sincero, que a maneira como o Nelson explicou aí a interpretação que ele teve do texto me surpreendeu, porque assim, eu acho que nesse trecho o Fanon mostra, e assim, dá para a gente entender a razão disso, tá? Então não estou falando mal do Fanon gratuitamente, nada do gênero. Mas acho que nesse trecho aí ele mostra a veia esquerdista, no sentido que o Lenin dava para o termo, que ele tem uma perspectiva um tanto quanto infantil, né, da política. E o Nelson demonstrou de outro jeito, né, assim, uma interpretação do Fanon em que ele parece muito mais centrado e tranquilo, né? Então, a imagem de todo mundo está travada aqui, eu não sei se a minha está também. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, eu estou ouvindo tudo bem. Tá. Que travou geral aqui. Então, assim, eu achei interessante, porque é uma maneira de interpretar o texto, e aí eu entendo que o Nelson está interpretando o texto e tentando pensar, a partir do texto, coisas do nosso tempo, e como é que a gente pode... e é válida essa leitura, né? Como eu sou mais tacanho nisso, então, assim, eu quero entender o que o autor disse mesmo, sabe? Assim, o que ele está dizendo, se a gente pensar no contexto histórico dele, aí a interpretação é um pouco diferente. Então, é nesse sentido que eu acho que e foi bom, tá? Insisto nisso, achei interessantíssimo. Mas disse que o Nelson foi generoso com ele, né? O que eu estou pensando aqui é o seguinte, a gente não pode esquecer a sequência dos textos, né? Então, o que o Fanon está fazendo nos dois momentos anteriores aí que nós já discutimos, é pensando a tática do processo da guerra colonial e a tática dos colonizados e dos colonizadores, né? Lembra que ele vai pensar nos possíveis aliados, né, no processo histórico, no papel que a Guerra Fria... Lembra no trecho anterior, né, que ele mostra ali como eventos num dado país, antes de pipocar a Guerra Fria, não tinham a dimensão mundializada que passam a ter depois, né? Aqueles massacres e conflitos ali na colônia e tal. E ele também vai falar da tática dos colonizadores, de como, inclusive, aparece a ideia de defender a descolonização exatamente para não perder a dominação, né, por parte dos colonizadores. Então, esse discurso ele ganha força. Ele ganha força porque você tem frações do grande capital
que vão pressionar no sentido de defender seus interesses, e eles querem que se dane os arroubos de império colonial, né, de franceses, de alemães, de quem quer que seja, né, estão interessados ali no que eles podem perder, né, no caso de uma revolução colonial de fato. Então, é esse o contexto aí. E outra questão fundamental, né, não esquecer que o Fanon escreve esse texto aqui ali entre 1960 e 61, que foi quando ele morreu. Então, ele está fazendo um tipo de análise, de uma contraposição na tática da luta anticolonial, uma contraposição que é do imediato ali, de coisa que está acontecendo naquele instante. Daí que ele é muito mais severo da maneira como ele analisa algumas experiências, para defender. Pensem assim, ó, a Frente de Libertação da Argélia está dando os últimos passos para tornar a Argélia independente, mas isso não está posto ainda. Nós sabemos que isso aconteceu em 62, mas assim, o Fanon não tinha como saber, evidentemente, né? Então eles estão percebendo assim que o movimento ganha força, né? O movimento ganha corpo e tem condições de realizar o objetivo principal ali, que é a independência da Argélia. Só que isso ainda não aconteceu. E, ao mesmo tempo, pelo continente africano e no continente asiático, você tem experiências da luta anticolonial que acabam caindo, após a independência, em novas formas de dominação na concepção dele. Ou então que não levam a um dado nível de radicalidade, né, essa ideia da libertação. Daí que ele vai fazer, logo no início desse trecho que nós estudamos agora, ele faz uma crítica que, em alguns casos, ela é injusta, né? Quando ele está falando do neutralismo, e ele está falando assim, ele diz assim lá no começo, depois que ele cita uma porção de nomes, ele fala assim, e nós sabemos muito bem que tipo de política que está por trás disso tudo, quer dizer, tipo assim, duvidando das intenções, inclusive, desses caras. E ele tem razão, ele cita, nesses primeiros nomes que ele cita aí, ele fala de dois companheiros do Laos, da luta de libertação nacional e etc., que vão, de fato, num dado momento, estabelecer algum tipo de conciliação com os franceses, uma saída acordada, né? Para que haja paz ali, mas assim, que foram fundamentais na luta de independência do Laos e cumprem um papel ali no processo da guerra da Indochina, né? A Indochina, vocês sabem, pegava tudo, né? O Vietnã do Norte e do Sul, como era dividido antes, o Laos e o Camboja. O que era antes a Conchinchina, né? Que é o pessoal fala, lá na Conchinchina, né? Que era a Conchinchina, era exatamente ali, que depois com a dominação francesa passa a ser Indochina. Mas, enfim, ele cita, então, dois que participaram da luta de independência do Laos. Depois ele fala de de um do Congo, esse é mais duvidoso, né? O tal do Tshombe, não sei como é que pronuncia o nome dele exatamente, mas que ele faz um movimento separatista, e aí as potências imperialistas vão usar esse movimento separatista no Congo para enfraquecer a luta ali, e isso é uma das razões do Lumumba se arrebentar. Agora, é de uma injustiça sem tamanho associar o Patrício Lumumba a qualquer tipo de pelegagem, sabe? O Lumumba, inclusive, no mesmo ano em que o Fanon morreu, em janeiro de 61, o Lumumba foi assassinado, né? Depois de conseguir a independência do Congo e depois de percorrer o continente africano defendendo uma revolução pan-africana. O Lumumba não é um bundão para ser tratado dessa maneira, sabe? Ele não é um conciliador, que ele soube agir taticamente, não tenho dúvida disso, né? Mas você colocar o Lumumba numa lista, né, que envolve gente que de fato teve posturas duvidosas, é de uma sacanagem sem tamanho, sabe? Isso não se faz. Não se faz mesmo. Mesmo porque, assim, quando a gente fala da importância do Lumumba, e é necessário conhecer um pouco da história dele,
do processo, enfim, ele foi executado com o auxílio das potências imperiais dos Estados Unidos e da França, né? Mas por gente do Congo mesmo, e teve o golpe, né, do Mobutu e tal. Mas isso não, defender o Patrício Lumumba e os que estavam com ele ali não significa dizer que ele era infalível, que ele era santo, né? Essas loucuras, né? Ele pode ter cometido equívocos, mas atribuir a ele qualquer tipo de má intenção ali, né? Bom, enfim, é um equívoco, tá? Do Fanon nesse caso. Depois ele fala de dois do Camarões e o Kenyatta, que é lá da independência do Quênia, né? E o nome tá... O que ele está fazendo, na verdade, é o que? Ele está tentando, o que ele chama de neutralismo, ele está fazendo uma crítica, eu não sei se é a maneira como se traduziu isso, né? Mas ele está fazendo uma crítica a um movimento que vai ficar mais conhecido pelo mundo afora e aqui no Brasil também, o chamado movimento dos não alinhados. Essa é a ideia do neutralismo. O movimento dos não alinhados era o quê? Um conjunto de países que, num dado momento, resolve dizer assim, olha, nós não estamos nem debaixo da asa dos Estados Unidos, nem debaixo da asa da União Soviética. A Iugoslávia e o Marechal Tito participam disso, depois do rompimento com a União Soviética, né? Mas o Egito nacionalista do Nasser participa disso. A Índia, né, do companheiro do Nehru, né, na época ali do Gandhi, já também participa disso. Cuba vai participar disso, e muitas das colônias africanas que estão conquistando a independência vão participar disso. Mesmo aquelas que vão se identificar com bandeiras socialistas. O que o Fanon está querendo dizer, e de fato isso ocorreu, né? Nessa de não ser alinhado a nenhum dos dois blocos, alguns desses países começam a praticar uma política dúbia ali, né? Uma política dúbia que vai tentar buscar benesses dos dois lados, e de outro lado também nós vamos ter algumas lideranças desses movimentos de independência, alguns desses movimentos que vão, no que se ajustam e são garantidos, inclusive pelas forças do imperialismo, né, através de acordos os mais diversos, né? Gente que, em lugar de implementar um projeto de transformação das estruturas nacionais, vai começar a viver, né, dos holofotes, né, da fama de ser um grande revolucionário e tal, e os tapetes, etc., em lugar de cuidar dos interesses nacionais. Então, assim, ele está fazendo uma crítica severa a esses movimentos aí, e ele é injusto quando faz isso com alguns desses caras. Então, a interpretação que eu faço é essa, assim, o que ele está fazendo é um negócio muito mais imediato ali, ele está tentando participar de um debate de algo que está acontecendo naquele momento dele, que são experiências que estão se desenrolando. E ele, lógico, ele está tentando dar um jeito de defender as posições da frente da Argélia e de defender, claro, dentro da Argélia, que eles não cometam os mesmos equívocos. Então, o neutralismo é isso, né? E ele vai expressar, de novo, né, como ele faz em outros momentos, uma dada visão da política e das instituições, dos partidos, né, que a gente já falou nos dois encontros anteriores. Isso também é do tempo dele, vai persistir. No Brasil, isso foi retomado recentemente de novo, né? A ideia de que os partidos todos, os movimentos todos estão viciados e não nos podem levar a lugar algum. Inclusive, vão questionar essa ideia. O pessoal fala assim, será, o Alan mesmo perguntava lá, será que a forma partido ainda, não sei o quê? Esse tipo de questionamento, ele deriva dessas posições, né, que vão pensar numa chamada assim, esquerda tradicional, né, como um negócio que não nos ajudou a avançar, então isso pode ser jogado na lata do lixo da história, e como se a partir de agora a gente fosse fazer as coisas todas como bem a gente, da maneira como deveria ter sido feito, né? Grandes tragédias para a esquerda mundial aconteceram por causa desse raciocínio, né? Mas se faz isso. Percebam que tem um dado momento em que ele vai fazer uma crítica a jovens sindicalistas, ou
militantes de um sindicalismo jovem, né, nos países colonizados, que ao entrar em contato rapidamente com o centro do sistema, vão começar a tratar, ele diz ali, o sindicalismo apolítico como um disparate. Vejam, ele está defendendo a ideia, e há um movimento que defendeu isso, e tem um sentido próprio para isso, né? Ele está defendendo a ideia de que o movimento sindical tem que ser apolítico. O que é o apolítico aí, na verdade? Ele tem que ser desligado dos partidos políticos, ele tem que estar separado do que se convencionou chamar aí da esquerda tradicional. Então, é uma visão um tanto quanto movimentista, espontaneísta. Aparece no Fanon o tempo todo a ideia de algo que brota de dentro das pessoas espontaneamente. Isso apareceu em outros teóricos ao longo da história. Aí, o Partido Comunista Alemão, logo que foi fundado, cometeu esse tipo de equívoco também, e por conta desse tipo de equívoco, a direção do Partido Comunista Alemão quase inteira foi assassinada em 1919, entre eles a Rosa Luxemburgo, que poderia ter vivido um tantinho mais, né? Professor, o senhor acha que isso seria um desrespeito à própria história, à construção da história, nesse sentido? De alguma maneira mas assim, é muito pior, porque a história, pensa assim, a história a gente não respeita nem desrespeita, a história é história, né? Uhum. Ou a gente entende e usa as lições do tempo aí em nosso favor, ou a gente usa contra nós, né? A questão é essa, né? Quando a gente está falando de política, é disso, né? Senão não vamos fazer um juízo moral da história, né? Se a história foi boa, se a história foi ruim, se a gente respeita ou não. A questão é, como é que a gente usa isso? Como é que nós extraímos as lições necessárias, né? Como é que a gente consegue pensar a correlação de forças? Em determinadas situações, aí o Nelson começou falando lá do Lula, e eu vou concluir assim também, para que a gente possa conversar mais. Em determinadas situações, a saída mais avançada possível é uma saída que passa pela conciliação, e não pela revolução. E aí? E quando isso acontece, nós dizemos o quê? Olha, isso aí não serve para nada, não prestou para nada, isso foi uma traição de classe, foi um não sei o quê e tal, como boa parte da esquerda brasileira faz hoje. Esse ciclo de governos do PT foi a conciliação de classes e não sei o quê. Tá bom, cara, se não fosse isso, não teria sido outra coisa. A questão é essa. A questão é, não fosse o governo do PT numa frente com o centro, que já estava montado ali, com o PL de vice e tal, não fosse a carta aos brasileiros, né, que criava as condições ali para os mais reticentes ainda de que a coisa seria mais tranquila do que podia parecer, o resultado é que talvez a gente teria na presidência da República uma continuidade do ciclo de governos do PSDB. Sabe o que isso significaria para a América Latina? A instalação da ALCA, por exemplo. A ALCA só não foi instalada na América Latina porque nós tivemos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, né, e uma porção de outros países, a ascensão de governos do mesmo perfil do PT. Agora, vamos dizer que historicamente isso foi inútil, que isso não serviu para nada? Por favor, não pode dizer, né? Não foi a revolução? Não foi. Longe disso, né? Mas que foi um negócio do cacete que se fez ali, foi, porra. Dentro das possibilidades, foi. É disso que se trata, né? É você não ajustar. O Engels falava disso, né? Do pessoal que confunde as condições objetivas com os desejos próprios. E aí você inverte as coisas, né? E tenta fazer a conjuntura se encaixar nos seus desejos. Né? E vai ficar fazendo discurso revolucionário sem ter condições de fazer a revolução. Eu resolvi um jeito fácil de dialogar com esse pessoal, que é assim, se estava tão fácil, e é tão fácil fazer a revolução, né? Só um bando de bundão aí que não resolve fazer, vai lá e faz, viado. Não fez ainda por quê, porra? Né? Se é simples assim, né? Por que não resolveram ainda, né? Os trotskistas da vida aí, os
uma parte de outro PSOL, de outros partidos aí, vai lá e resolve essa merda logo então. Por que não resolveu? Se o problema é de traição, né? Traíram, então vai lá, faz movimento de base lá, né? Vai lá na porta da fábrica. A gente tem que perceber que não existe mais esse negócio de destruir e recomeçar. Existe o aproveitar o que tem e partir dali. Na verdade, sempre foi assim. A questão é que o aproveitar o que tem pode passar por um... Pensa assim, no processo revolucionário serve a mesma coisa que o Lavoisier dizia da química. Né? Aqui nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, nós não vamos partir das condições existentes para construir alguma coisa. Né? Revolução não é reino do céu e nem milagre. Não é isso? Mas uma outra coisa que aparece aqui também, que no Brasil, você vê como esse perfil coincide, né? E o Fanon vai fazer uma crítica. Eu não consigo ver ele falando do Partido Comunista Francês ou da esquerda francesa, como vocês acharam aqui. Eu não consegui achar isso. Mas, enfim, depois eu posso ler de novo lá mais atento para tentar ver isso. Mas ele fala de um movimento que o imperialismo vai fazer no sentido de minar essas organizações revolucionárias. E isso vai pegar principalmente essas que eu chamo aqui de esquerdistas, nesse sentido que o Lenin dava para o termo, não essa direita tacanha nossa. Que é assim, os caras vão começar a criar movimentos de solidariedade às minorias exploradas por ditaduras e não sei o quê. E aí você começa a criar uns universais, né? Então, assim, a ditadura. Então, nós somos contra a ditadura. Qual ditadura? Qualquer uma. Meu, é tão bonitinho esse discurso. Fala, que fofo, né? Vou tirar uma foto com ele. Tão fofo que é, revolucionário, né? Da Vila Madalena. Nós somos contra as ditaduras todas e tal. Cara, se você tirar a fofura aí, tudo que parece bonitinho, né? Tá aí o discurso dos verdinhos, né? Veganos, etc. E por aí vai. O que nós temos, na verdade, é um instrumento bastante poderoso, né? Que foi criado nesse tempo, de colocar, como ele fala ali, né, os colonizados contra eles mesmos, de colocar a esquerda contra ela mesma, né? Nós temos, por exemplo, dentro da esquerda brasileira, e isso acontece pelo mundo afora, gente que gasta uma energia tremenda falando mal dos comunistas, falando mal do Stalin, falando mal das tentativas de transição socialista existentes, como se a nossa tarefa fosse estabelecer juízos morais, e um tempo que eles não gastam fazendo análise da nossa conjuntura como ela e muito menos fazendo a crítica do imperialismo. Eu não vejo gente que se dispõe a ficar falando mal do Stalin pelos cotovelos, fazendo uma crítica moralista, né, e não uma análise histórica, né, fazendo uma crítica moralista do Stalin. Eu não vejo essa gente ter o mesmo empenho em fazer a crítica do nazifascismo, né, e de outros problemas que nós temos aqui. E o Stalin precisa ser compreendido, e não o Stalin a pessoa. Nós precisamos compreender o que foi a experiência soviética, conhecer um tanto da história da Rússia e do processo revolucionário, conhecer bem o que aconteceu de 1924 a 1953 na União Soviética, em fontes confiáveis, né, para depois poder estabelecer algum tipo de juízo histórico e não moral. E nesse sentido, qualquer um de nós que faça isso seriamente, independente de ser de direita ou de esquerda, qualquer um vai ter muito mais palmas do que vaias a dar ao Estado. Só que as pessoas são bloqueadas nesse sentido, por quê? Porque nós temos que, não, ele é um genocida, não sei o que e tal. Então, assim, criam, né, os factoides, né, criam essas notícias distorcidas, os tais processos de Moscou, você tem documentos liberados lá da extinta KGB, mostrando que não aconteceu a coisa do jeito que os filmes e os livros e etc., e tudo patrocinado pelos Estados Unidos, disseram que foi.
mas é uma maneira, claro, né, de desmoralizar as experiências revolucionárias e de colocar revolucionários contra revolucionários. Então, nesse sentido, eu acho que a crítica que o Fanon faz é muito interessante, né, desse movimento, que a gente pode identificar com esses movimentos identitários do nosso tempo, né? Uma certa maneira de lidar com isso. Que não é, eu não rejeito, né, a importância, né, dos problemas levantados, né, mas o identitarismo, né, que é um jeito pejorativo, que é algo que ajuda a nos dividir, né, que nos separa, e que combina muito bem, assim, sabe, se o Obama pode, por exemplo, o Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos e meteu bomba na porra da cabeça de metade do mundo, né, ele pode com muita tranquilidade participar de qualquer um desses movimentos, do feminismo, do movimento negro aqui no Brasil, do movimento, sabe? E ele vai se encaixar perfeitamente. Ele também é contra o Stalin, ele também vai fazer discurso contra as ditaduras, e ele vai fazer discursos muito bonitinhos de solidariedade internacional, etc. Aí, nesse ponto, o Fanon acerta na crítica, nesse sentido, sim. Só uma frase dele, que acho que mostra, ele diz assim, na página 50, na página 65, ele diz lá, o povo está decidido e somente tem confiança nos meios violentos. Isso é um devaneio que não era real nem na Argélia, no auge da luta pela independência. Mas é isso. Professor César, quando o Fanon escreve esse texto, ele não está na Argélia, né? Tá. Ele não sai da Argélia? Ele não morre nos Estados Unidos? Não, quando ele abandonou a vida dele ali como médico, né, e aderiu à Frente de Libertação da Argélia, ele passou para a clandestinidade, né? O que ele consegue fazer é dar uns rolezinhos assim, né, fazendo contatos internacionais e tal, inclusive esse que ele tem com o Sartre, né, e tudo, mas ele persiste por lá. Até onde eu sei, isso que eu não sou nenhum especialista no Fanon aí, mas até onde eu me lembro, ele morreu por lá. Em 1961. Então, é que a pesquisa biográfica, aliás, que eu fiz dele, é que ele tinha sido expulso da Argélia em 57 e morrido nos Estados Unidos em 61. Aí, para mim, ele tinha escrito esse texto fora. Não, o que eu saiba, ele estava por lá. Porque ele trabalha lá, né, durante bastante tempo. Né? Mas ele pode verificar isso aí de novo. Aí, de fato, eu não tenho... Eu tenho quase certeza absoluta de que ele morreu lá mesmo, mas você dizendo assim, aí não... Mas é isso. Essa compreensão que se faz do Stalin hoje está muito impregnada pelo livro da Hannah Arendt, eu acho, As Origens do Totalitarismo. Nós já discutimos isso, né, nos encontros passados, né, anteriores, onde ela formou esse conceito do eu acho que ela é parte do Sora. Ela só é parte. Em parte, tá. Ela pega a carona, você vê que quando ela escreve, né? Ela pega a carona quando isso está ganhando força, né? Ok, ela só expressa ela isso. Ela pega a carona nisso aí. Mas... ok. E é curioso porque no livro dela, ela não coloca a experiência fascista da Itália como regime totalitário. Para ela, não é regime totalitário. Ela usou uma expressão que eu não me lembro agora. Mas foi muito mais ameno, porque não tinha política de expansão territorial. Então, a experiência fascista de Mussolini não foi totalitária, assim. Foi ameno. Então, mas tem umas barbaridades lá, assim, bem estranhas lá no livro da Hannah Arendt. Bem estranhas, né? Mas eu fiquei curioso pela questão da emancipação humana ainda. Eu lembro que eu fiz uma disciplina sobre direitos humanos no mestrado, e o professor citou o texto do Marx, a Sagrada Família, a crítica que ele faz à ideia de emancipação humana. Enfim, acho que valeria a pena refletir um pouco sobre isso. O problema é que eu teria que, nesse instante, entrar numa aula ao vivo da Unimes. Ali, eu também tenho aula. Fica para a próxima, eu também tenho aula. Tá bom? Lembra aí na próxima a gente discutir isso aí. Tem a ver com o humanismo. Tá? Legal. Gente, obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Nelson. Nelson. Eu gostei muito da sua leitura. Foi interessante. Muito bom. Muito bom, Nelson. Muito bom, Nelson. Parabéns, Nelson. Valeu, gente. Tchau, gente. Boa Valeu. noite. Boa noite.